Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de opções e investimentos comigo. Eu sou Luiz Fernando Roxo, eu sou o instrutor responsável pela parte de opções da Banif Invest e hoje a gente vai falar até mais ou menos umas 7h30 e vamos interagir com o pessoal. Então vocês podem ficar à vontade de mandar pergunta, de fazer algum tipo de comentário e a gente vai ter um programa com um formato mais ou menos tradicional, começando a falar um pouco sobre o mercado, vamos falar um pouco sobre como é que andam as coisas, vamos falar também sobre como está a volatilidade, as taxas de opções, aí vamos ver como é que estão as operações que a gente deixou correndo na semana passada para cá. Na quinta eu não pude fazer o chat, tivemos um problema técnico aqui de conexão, mas estamos de volta depois de uma semana com bastante alta, né? Principalmente quinta-feira o mercado subiu bastante. Então vamos continuar o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos aí à nossa conversa. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta, alguma coisa que queira comentar, por favor, fique à vontade. As pessoas já dizendo boa tarde. O Ney dizendo assim: Roxo, para rolagem de K para L, considerando o mercado em alta, quais critérios deve considerar? Ney, até poderíamos dizer quais são os critérios que você deve considerar, mas eu acredito que é importante você detalhar um pouco mais sua pergunta. Você está dizendo com relação ao lançamento coberto, você está vendido em qual opção, ou dê mais alguns detalhes aí para a gente ter uma ideia de qual tipo de direcionamento que a gente pode dar para a tua pergunta. Enquanto o Ney vai tentar detalhar um pouco melhor a pergunta dele, a gente já vai para a planilha de opções ver como é que andam as nossas estratégias, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é ver como anda a volatilidade. Então o Márcio já está agora postando aí para vocês no chat quais são as volatilidades históricas. A gente poderia ver também no Shark, né? O Shark tem aquele sistema do FlexScan, né? Que nos mostra como anda a volatilidade das opções, mas a gente está usando aí o nosso próprio modelo. A planilha que eu vou abrir para vocês é essa daqui, que é a planilha de opções tradicional. Eu deixei uma operação montada aqui, vou deletar para a gente não ter nenhum tipo de interferência aí na nossa operação. Primeira coisa, Petrobras, volatilidade 3506, tá? 3506, enquanto a volatilidade histórica implícita, das opções de Petro, da ação da Petro, considerando as opções, considerando o preço histórico das opções, a volatilidade implícita, então, mais baixa, na faixa de 25%, 27%, 29%. Eu vou começar de uma opção um pouco mais alta, aproveitando aí que depois de bastante tempo a Petro resolveu voltar a subir. Então vou começar da 19, depois vamos pôr a opção de preço de exercício R$20, depois R$21. K24, K25 e K26. Então temos aqui a K19, que tem preço de exercício realmente 19, está custando R$2,58. Ela está sem taxa, ela está sem VE, então ela já não calcula mais a volatilidade implícita. Então essa daqui nós vamos pular. Depois 31% de volatilidade é o que está calculando agora, depois do fechamento da Petro. A Petro, deixa eu ver se está certo esse número.
Terminou ela perguntando se não teve chat na quinta-feira. Não teve não. Deixa eu ver como é que foram os fechamentos aqui. Confirme para mim se o meu Shark tá certo. Vou ter que mandar atualizar. Pera aí só um minutinho, porque ele tá um pouco atrasado. A gente está com um servidor aqui que tem deixado o nosso Shark um pouco atrasado. Pronto, agora vamos ver se... Eita. Pronto. Agora os preços vão ser atualizados aqui. Então é isso mesmo. O Bova fechou 50,57, a Petro fechou 21,31. Então vou ver se a nossa planilha está certa. 21,32 na verdade. 21,45 aqui. Vou mandar atualizar aqui então os preços. Pronto, agora está tudo atualizado, gente. Desculpem a demora, mas já atualizamos. Petro realmente fechou ao preço de 21,32. Então a Petro K20, que fechou a 1,70, está com uma volatilidade implícita na faixa dos 31,16. A Petro K21 com volatilidade implícita média na faixa dos 28,56. A K22, 29,5. A K23, 32%. Então acho que na faixa aí uns 30% de volatilidade média. 5% abaixo mais ou menos da volatilidade histórica. Na Petro L a gente tem volatilidades diferentes. Elas estão aí entre 29, 32, 27, na faixa dos 30% também, não tão diferentes então. Na Petro A, que é a mais longa, as volatilidades de opções um pouco mais baratas, como a 20, a 21, a 22, com volatilidades bem distintas entre elas. 34,5%, 32,70%, 25% na 22 e 42% na A23. Então é meio fora de uma média aí, cada preço mais ou menos de um jeito. Gente, com esse aumento da volatilidade, vocês se lembram que eu falava para vocês que a volatilidade sobe quando o mercado cai e cai quando o mercado sobe. Porém, com essa alta inesperada da Petro, houve uma permanência, um leve aumento, ou pelo menos uma permanência da volatilidade implícita nos preços, nos níveis que estavam. E aí, isso faz com que as taxas fiquem interessantes, tá? Então as taxas, por exemplo, para o vencimento L, Petro L, que hoje provavelmente é a melhor para montar a operação de taxa, porque ela é uma opção que tem um bom tempo de vida ainda, mas não é muito longa, tem uma boa liquidez. A gente com taxas elas fecharam meio distorcidas hoje, viu? Mas de qualquer maneira, a taxa da opção Petro L20, 2,99 no período, 1,89 de taxa ao mês, 8,91 de proteção. A opção de preço de exercício 21, 2,92 de taxa no período, ao mês, 4,62 de taxa no período, 49 centavos de VI, 92 centavos de VE e uma proteção na faixa dos 6,61. Provavelmente essa seria a operação de taxa que eu escolheria. E a Petro L22 com uma taxa de 6,18 no período, 3,89 ao mês e 3,56 de proteção. Essa daí já é uma fora do dinheiro, o que significa que o mercado teria que subir para a gente ganhar grana, ou pelo menos
não cair, né, nesse caso, porque o preço de custo seria mais ou menos 21,10, alguma coisa assim. Gente, opções da Vale, como é que estão? Olha lá, Vale K. A Vale K, com a volatilidade implícita, vamos começar da K40, porque a K38 não teve volatilidade, porque ela está sem VE. Lembrando que ela chama 40, a K40, mas ela não é de 40, ela é de 38,14, tá certo? Então ela é dentro do dinheiro, essa opção. 309 é o preço da opção, 31,08 a volatilidade implícita, enquanto a volatilidade histórica de Vale 35,74, praticamente empatada com a volatilidade histórica da Petrobras. A taxa dessa opção aqui, K, 1,14 no período, faltam poucos dias, 13 dias úteis, menos de um mês, o que está dando uma taxa ao mês de 1,85, 7,57 proteção, uma boa operação de taxa, muito interessante. A Vale K42 está custando 1,45, o strike dela é 40,14, então ela também é dentro do dinheiro, levemente dentro do dinheiro. A volatilidade implícita extremamente mais baixa, eu acho que essa é mais ajustada, considerando que a 44 está com 24 e pouco, e que a de 46 está com 23 e pouco, e que a de 48, que ainda tem algum valor residual, ainda não é pó, 28% de volatilidade. E essa K42 está com uma taxa no período de 2,01, uma taxa ao mês de 3,26 e uma proteção no período de 3,55. Essa provavelmente é a operação que eu escolheria para fazer de lançamento coberto, se eu tivesse interessado em ou comprar o papel e vender a opção, ou pelo menos vender a opção apenas se a pessoa já possuir o papel, mas aí se lembrando que nesse caso há uma necessidade de fazer rolagem se o mercado subir. Mas para quem fosse fazer uma operação de taxa, certamente a K42 seria a que eu iria escolher. Vale L, falta 33 dias úteis para o vencimento, e as opções Petro L40, uma volatilidade implícita média na faixa de 32%, mais alta como era o caso da K. A L42 está custando 2,32 e ela está com 28,16 de volatilidade, o que dá uma taxa de 4,31 no período. Ela tem 66 centavos de VI, 1,66 de VE, 2,72 de taxa ao mês e 5,69 de taxa de proteção. Provavelmente, se eu fosse fazer uma operação de Vale para o vencimento L, eu escolheria a Vale L42. Ela é a que tem mais relação de custo-benefício. A Vale A, mais longa de todas, a volatilidade mais baixa. Vale A42, volatilidade na faixa de 27,48. Vale A44, volatilidade implícita na faixa dos 24,77, 10% abaixo da volatilidade histórica. A46 também na faixa dos 24%. A48 na faixa dos 23%. A50 na faixa dos 22%. BVMF. BVMF, a volatilidade implícita na faixa histórica, aquela calculada estatisticamente pelo nosso modelo, BVMF 39,91. Enquanto a BVMF F, as opções para vencimento F, com uma volatilidade, olha lá, F9, que é de R$ 9,00 na faixa de 49%, bem fora da média. Já a K10 24,56, é uma volatilidade bem baixa, tá? Veio caindo a volatilidade implícita da BVMF, o papel anda mais calmo mesmo. A F11, que é de preço de exercício 10,80 com 29,36 de volatilidade. A F12 já começando a curvatura do Smile, como ela já está custando 1 centavo, 32% de volatilidade, uma volatilidade bem mais alta.
A BVMF-L, que é um pouco mais longa, a volatilidade a gente só consegue ver para as opções de 10,60, a chamada 11 é de 10,60, a L72 que é de 11,44 e a L12 que é de R$12. Volatilidades implícitas aí entre 29, 31, 29 e 32, uns 30% aí de volatilidade média entre os vencimentos. A OGX, gente, OGX, um papel que subiu bastante nas últimas semanas. As nossas estratégias que a gente faz, que a gente chama de vaca, deram um trabalhão para a gente ajustar. O mercado saiu correndo, a gente teve correndo atrás do mercado, deu um certo trabalho, porque o papel de fato subiu bastante aí na semana passada, quinta-feira principalmente. Sexta-feira não subiu tanto, sexta-feira aliás ela fechou levemente em queda ou zerada. Volatilidade, provavelmente o papel fechou meio distorcido, tá? O leilão de fechamento foi meio esquisito hoje, então vamos começar pela de 12, não, vamos começar pela de 13. A OGXK13, 53% de volatilidade implícita, enquanto a volatilidade histórica 54%. As mais para dentro do dinheiro, super alta volatilidade, para acompanhar aquela curvatura do Smile que vocês já estão acostumados. A OGXK14, 68 centavos, 41,55 de volatilidade histórica, implícita, perdão, hoje eu estou confundindo aqui os nomes, implícita. E a OGXK15, 42,19 e a K16, 43,22, já começando a mudar a curvatura. Vamos ver como é que estão as taxas então das opções OGX, essas opções mais curtas. A taxa para a OGX de R$13, a OGXK13 uma taxa de 2,20 no período, 3,58 ao mês, é uma bela taxa, porque a proteção é de 10,42, muito boa, provavelmente a operação que eu escolheria, e ela é uma opção de preço de exercício R$13, então ela é dentro do dinheiro. A K14 está 68 centavos, ela é de 14 centavos de preço de exercício, ela tem um VI de 20 centavos, um VE de 48 centavos, ela está com uma taxa ao mês de 5,8, uma bela taxa, e uma proteção de 4,79. Essa daqui de R$14 já é no dinheiro, né? Levemente dentro do dinheiro ou no dinheiro. Muito bem, o que mais que a gente tem, gente? A gente agora vai olhar como ficaram as nossas estratégias. Nós temos duas estratégias que a gente veio primeiro aprendendo, né, do começo aí da nossa relação, dos nossos bate-papos para cá. A primeira a gente chama de lançamento coberto com trava de baixa, que é ao invés de simplesmente lançar uma opção fora do dinheiro e comprar a seguinte, para que, se o mercado suba, você não seja obrigado a entregar o papel e não tenha que gastar uma fortuna para fazer rolagens. Essa é a primeira estratégia. Vamos ver como é que tá. Antes da gente ver como é que tá a situação atual dela, vamos contar um pouco do histórico. Só um minutinho. Muito bem. O histórico dela foi o seguinte: a gente começou com a PetroJ, tá? A gente comprou o papel por 20,61, foi o preço que a gente comprou o papel naquela ocasião. A gente fez isso no dia, eu tinha anotado aqui, né, que dia que tinha sido, mas foi em setembro. Compramos o papel por 20,61. Aí nós vendemos a primeira opção fora do dinheiro, que era a PetroJ 21 por 65 centavos, e compramos a PetroJ 22, uma unidade também por 0,33 centavos. Então são 3 pontas a operação, pelo menos no primeiro dia, porque a gente tem que comprar o papel. Compra do papel por 20,61,
venda da Petro J21 por 65 centavos e compra da Petro J22 por 0,33 centavos. E aí o mercado caiu e a gente teve que fazer a rolagem. Nós recompramos a J21 por 20 centavos, que era o que? Era o quanto que a gente teria que recomprar se na queda o preço da opção vendida atingisse 1% do valor do papel, que é como está escrito no nosso setup, que é como está escrito no nosso plano de trade. Então, rolamos para a Petro K e vendemos a K21 e compramos a K22, porque o mercado estava mais ou menos nesse nível. Quando a gente fez isso, gente, a gente baixou o nosso preço de custo na compra do papel com o lucro da Petro J, baixou o nosso preço de custo para 20,29. Fizemos a rolagem e baixamos o nosso preço de custo. Depois a Petro K21 também caiu e também atingiu 1% do valor do papel. Então nós fizemos uma nova rolagem, mas aí para o mesmo vencimento K, porque faltava menos de 20 dias úteis para o vencimento da K, como de fato hoje faltam 13%, então faltavam mais de 20 dias úteis, como de fato é o nosso plano. Todas as vezes que a gente for obrigado a fazer uma rolagem, mas a opção a qual a gente está vendido tiver mais de 20 dias úteis para o vencimento, a gente vai rolar a opção para o mesmo vencimento. Então, a Petro K, operação número 2, foi a venda da K20 e a compra da K21. Elas foram vendidas, a K20 por 50 centavos e a K21 foi comprada por 20 centavos. E o papel agora subiu. O nosso preço de custo, que era 20,08, e agora o papel está custando 21,32. Lembrando que ele chegou a estar custando muito mais do que isso hoje e deu uma caída aí no final do dia. A Petro K20, que é aquela que a gente estava vendido a 50 centavos, está custando 1,70. Nós estamos perdendo então nessa opção R$1,20 é o nosso prejuízo nessa opção. E a opção K21, que foi comprada por 20 centavos, está custando 90 centavos. Nós estamos ganhando nela 70 centavos. Então estamos perdendo 1,20 na opção K20 e estamos ganhando 70 centavos na opção K21, o que nos dá um prejuízo com relação a esse par de opções, um prejuízo de 50 centavos, tá certo? 50 centavos. Porém, como o papel está custando 21,32 e o nosso preço de custo no papel é 20,08, a gente está ganhando mais ou menos R$1,24 no papel e perdendo 50 centavos nas opções, o que nos dá ainda mais ou menos 90 centavos de lucro na operação, mais ou menos aí uns 4% sobre o preço do papel. Então, muito interessante. A gente está ganhando no papel bastante e perdendo na opção também bastante. Se o papel ficar acima de 20,83 no fechamento, ou próximo do fechamento, quando faltar mais ou menos uns 5 dias úteis para o vencimento, isso vai ser mais ou menos no final da semana que vem ou da outra, né? Faltam 13 dias, então daqui uns 8 dias úteis mais ou menos, uma semana e meia, a gente vai recomprar a K20 e vender uma opção para o vencimento L. Qual opção? A primeira fora do dinheiro. Tomara que o papel suba bastante para a gente vender uma opção bem cara. E a K21 a gente vai vendê-la e vai comprar uma outra opção para o vencimento L. 2 strikes fora do dinheiro, segundo strike fora do dinheiro. Lembrando aqui nesse caso específico que o máximo que a gente vai pagar de diferença entre as duas é R$1, tá certo? O maior prejuízo que a gente vai
que a gente vai ter que gastar é R$1. Como a gente recebeu 30 centavos, a gente perderia 70 centavos para fazer essa rolagem, seria o prejuízo. Porém, se o papel tiver bem alto, a gente vai estar ganhando um bom dinheiro no papel, o que não o que justifica tranquilamente a perda que a gente vai ter nas opções. Muito bem, agora vamos falar de uma outra estratégia mais complexa e mais difícil de ser acompanhada, que é o Delta Hedge, que necessita de ajustes constantes, tá certo? No dia 24 de outubro a gente fez a operação e a gente considerou que faríamos 2 rolagens por semana, segundas e quintas-feiras. Como na quinta-feira nós tivemos aqui um problema de conexão, um problema técnico, que não pudemos participar, fazer o nosso chat, a gente não fez a rolagem que precisava, mas não tem problema, porque é uma operação que a gente está acompanhando e vendo com um prazo um pouco mais longo. Como é que a operação que foi montada? Nós fizemos o seguinte: nós compramos 10 quilos de Vale L40 por R$3,32. Imediatamente depois nós vendemos, nós lançamos 13,2 quilos de L42. Compramos L40 10 quilos e vendemos L42 13,2 quilos a R$1,98. E depois nós compramos para zerar aquele risco assimétrico, aquele risco de você ficar vendido descoberto. Então compramos 3,2 kg da Vale L48. Gente, a L40 ela foi vendida por R$3,32. Foi comprada por R$3,32 e ela está valendo agora R$3,87. Então ela está subindo de R$3,32 para R$3,87, mais ou menos 55 centavos. A L42 que a gente vendeu por R$1,98 e ela está custando R$2,32. Então nós estamos perdendo mais ou menos 34 centavos nela por unidade. 1,3 unidades é mais ou 1,32 unidades é o quanto que a gente está vendido dela. E a Vale L48, que foi comprada por 14 centavos, agora está valendo 19 centavos. A gente montou essa estratégia pagando R$7.110. Essa estratégia agora está dando lucro, está dando R$1.170 de lucro. Por quê? Porque mesmo que a volatilidade fosse negativa, mesmo que o delta fosse neutro, mesmo que a gente tivesse um gama negativo, percebam como com a alta do mercado o delta ficou até negativo, a gente está tendo lucro. Por quê? Porque duas coisas aconteceram. A primeira, como a Vale subiu extremamente devagar, muito devagar, ela não teve a sua volatilidade aumentada. A volatilidade da Vale diminuiu. Legal. Segunda coisa, como a volatilidade diminuiu, como a gente tinha o Vega negativo, a gente ganhou dinheiro com a queda da volatilidade. Segunda coisa, o que aconteceu? O tempo passou e a gente ganhou dinheiro com a taxa, com o Theta também. Tá certo? Certo. Então nós estamos ganhando mais ou menos aí R$1.100 e poucos na operação, R$1.170 na operação. E agora nós vamos fazer uma rolagem. Tá certo? Como é que vai ser essa rolagem? Nós precisamos deixar o delta próximo a zero. Para deixar o delta próximo a zero, nós precisamos fazer o que? Uma pequena compra. Qual que nós vamos comprar? Nós podemos comprar ou a opção que está vendida e vender a que está comprada, ou a gente compra só a opção comprada, ou a gente compra só a opção comprada baratinha, essa daqui que tende a virar pó. A coisa mais fácil que a gente pode fazer agora é comprar um pouco da opção vendida. Por quê? Porque a opção vendida ela
é a que a gente vai ter que recomprar mesmo, vai ter que zerar. Então comprar um pouco dela, a gente vai em direção do que a gente precisa fazer no vencimento, que é o que? Zerá-la. A gente poderia ir lá na L48 e vender um pouco para ficar na mesma proporção, mas eu vou sugerir para vocês que a gente simplesmente compre a L42, pegue este delta aqui e traga para um número próximo a zero, tá? O que significa próximo a zero? Eu acho que entre mais e menos 10% tá tranquilo. Então, deixando o delta com menos 10%, menos 9%, a gente já está numa boa. O que nós vamos fazer então? A gente vai lá e diminui em 100 opções. Vamos ver o que acontece se a Vale L42 tiver vendida em 13,1% ao invés de estar vendida 13,1 mil, né, 13,1 quilos ao invés de 13,2 quilos. Então vamos ver aqui como é que fica. O delta ficou positivo. Estão vendo aí que o delta ficou positivo em 32%. Então a gente vai ter, não vai ter jeito, nós vamos ter que ir aqui. Ah, não, eu tirei 1 quilo, desculpa, gente. Eu tenho que tirar 0,1 quilos. 100 opções. Agora vai dar certinho. Isso aí. 24,69 ficou o delta. Então tem que ser mais compra. Vamos comprar 300 opções então. 12,9 e o delta foi para menos 11. Eu acho que com 12,8 a gente consegue deixar o delta do jeito que a gente quer. Gente, eu tenho visto alguns comentários aí, o pessoal fazendo perguntas, eu já vou responder, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou me concentrar nas perguntas do pessoal. Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer a média, tá? Porque agora eu já não estou mais vendido a 1,98. Eu estou vendido a menos do que isso. Por quê? A média é o seguinte, é 13,2 multiplicado por 1,98 menos o que? 0,4 foi o que eu vendi, né? Multiplicado, quanto é que ela está valendo agora? 2,32 multiplicado por 2,32. Então eu fui lá e somei os preços e aí vou dividir isso aqui por 13, não, vamos dividir isso aqui por 12,8. Vamos ver se eu não estou fazendo nenhuma besteira aqui nesse cálculo. 1,97 aumentou um pouquinho o nosso custo. Por quê? O nosso custo diminuiu, aliás. O nosso preço de venda diminuiu em 1 centavo. A gente estava vendido em 13,2 quilos por 1,98. Compramos 400 opções por 2,32. Então, somando os dois e dividindo por 12,8 vai dar 1,97 de média. Tá feita a média, nós já temos aqui o cálculo certinho. Então a gente continua com lucro de R$ 1.170. A gente simplesmente comprou um pouco da opção L42. Gente, agora é sério, eu queria perguntar se todo mundo entendeu o que eu fiz. O que eu fiz foi pegar o delta que estava negativo em 32% e trazer para o centro da faixa, que é algo aí entre mais ou menos 10% de delta, que a gente considera como a opção como o equilíbrio, perdão. Vamos ver aí como é que estão as perguntas, gente. Primeiro, o Ney estava perguntando sobre a rolagem. Então ele dizia assim, Roxo, para a rolagem de K para L, considerando o mercado em alta, quais critérios devo considerar? Ney,
tem que tomar cuidado, porque mercado em alta é uma coisa relativa. Não é porque o mercado passou uma semana subindo que ele está em alta. Ele pode voltar a cair como de fato caiu hoje, tá? Então tem que tomar cuidado. Eu acho que o que você tem que levar em consideração na hora de fazer a rolagem, ó, você está lançado em Vale K40 e acho que vai dar... Cadê, onde é que tá? E acho que vai dar exercício. De fato, a K40 provavelmente vai dar exercício, principalmente porque ela não é de 40, ela é de 38 e alguma coisa. Gente, vamos lá. O que você tem que levar em consideração? Primeiro, Ney, você fez essa estratégia para quê? Você está comprado no papel e quer ficar rolando as opções, ou você simplesmente está fazendo taxa? Se for taxa, ótimo que você vai ser exercido. Ou faz a rolagem, mas que bom que você está ganhando a taxa. Se você vender a opção para recomprar com lucro, provavelmente você não se deu muito bem esse mês, e isso é comum. Por isso que a gente sugere fazer a tal da trava de baixa, ao invés de simplesmente lançar. Quero a taxa. Legal. Não, então, Ney, rola numa opção que tem uma taxa boa. Simplesmente faz aquilo lá que eu falei para você. Eu gosto muito de lançar uma opção que a proteção seja maior do que o prêmio, do que é a taxa. Você tem que ter uma proteção maior do que a taxa para te proteger, tá? E o que a gente tem que levar em consideração quando faz uma operação de opções são sempre as mesmas 3 características. Primeira característica, direção do mercado, né? Para cima ou para baixo. Quem não tem opinião, fica mais difícil. Quem tem opinião, pode aí direcionar um pouco a sua rolagem. Segunda característica, tempo, dias úteis faltantes. Então, a gente sugere que a rolagem seja feita faltando mais ou menos umas 2 semanas. E a terceira característica é a volatilidade. Nesse caso, a volatilidade da Vale não subiu, ela ficou parada, ela até teve uma leve queda, mas não há muito o que fazer, vai ter que fazer a rolagem assim mesmo. Então, eu sugeriria que você lançasse alguma opção que tivesse uma boa taxa, mas uma proteção maior ainda. Vamos ver o que a gente tem mais de comentários. O Ney está dizendo assim: hoje estou lançado na Vale K40 e acho que não dá exercício e pretendo rolar na L42. Então, que critérios e melhor momento se o mercado continuar subindo? Olha, Ney, isso aí. Faltando aí umas 2 semanas, então até o final de semana você já começa a pensar em fazer a sua rolagem. E o que você tem que levar em consideração? Volatilidade, direção do mercado e tempo, né, número de dias úteis faltantes. Eu acho que você pode lançar na opção que tenha mais proteção do que taxa. O Equelen está perguntando assim: Roxo, pode por favor mostrar a fórmula que está na linha L42 novamente? E o L Jones diz assim: Roxo, na rolagem, se o delta fica positivo, é melhor ou pior para a estratégia, ou não importa, no seu caso ficou negativo? Não importa muito não, viu? Na verdade, o que importa é que o mercado não oscile muito. Não oscilando muito, já tá bom. Porque às vezes o mercado cai, o delta fica positivo, mas você está perdendo grana, porque o mercado caiu, principalmente se ele cair muito. Gente, segue a fórmula aqui, ó, tá? Essa foi a fórmula que eu fiz. 13,2 posição antiga multiplicado pelo custo antigo, e eu subtraí as 400 opções que eu comprei pelo preço novo, pelo preço que eu comprei, e dividi isso pela quantidade nova, 12,8, o que dá o resultado de, se vocês quiserem ver um número um pouco maior, o resultado é 1.96938, 1.97 arredondando, tá bom? Gente, o que acontece aí com esse nosso Delta Red? Deu lucro, tá? Foi ótimo, a gente ganhou dinheiro, mesmo que o mercado não tenha subido, e algumas coisas são importantes serem ditas. Uma das coisas mais importantes a serem ditas é isso: por mais que a gente faça uma estratégia e tente manter o delta neutro,
ele não vai ficar neutro. O delta zero é um momento único, que é quando você faz o ajuste e tenta zerá-lo de qualquer maneira. Um minuto depois, se o mercado der uma pequena queda ou uma pequena alta, ou se o tempo passar, ou se a volatilidade cair, qualquer coisa que aconteça com o mercado faz com que os preços das opções oscilem e o delta deixe de ser zero, passe a ser ou levemente positivo ou levemente negativo, se a oscilação for pequena, e bastante negativo e bastante positivo se a oscilação for grande, e se o gama for muito negativo. Por quê? Quando o mercado sobe, o gama vai ficar muito negativo, e quando o delta cai, o gama vai ficar muito positivo. Agora eu vou ensinar para vocês a fazer uma simulação do delta hedge, para a gente ter uma ideia do que aconteceria teoricamente, né, sempre teoricamente, se o mercado subisse ou caísse daqui para frente. Então vamos simplesmente primeiro copiar todos os dados de mercado para esse quadro do lado direito dessas informações de mercado que estão sempre aqui dinâmicas, oscilando, mudando dia, mudando taxa de juros e tudo mais. Então vamos copiar. 40,65 é o preço do papel no fechamento, 11,50 é a taxa de juros. Faltam 33 dias úteis para o vencimento L, e a volatilidade, aí nós vamos ter que fazer uma média, tá? Por quê? Porque existe a volatilidade implícita, calculada para quem está operando a L40, para quem está operando a L42, para quem está operando a L48. Roxo, não seria melhor colocar histórica? Então não, melhor fazer uma média dessas e levar em conta principalmente as duas que têm a posição maior, que é a L40 e a L42, principalmente a L42. Por quê? Porque de fato ela é que tem a posição maior e ela é que está no meio do caminho. Então, como ela está com 29,85 de volatilidade implícita média, eu acho que a gente pode colocar aqui uma volatilidade de 31,5, mais ou menos. Acho que é algo que fica mais ou menos justo, considerando que se o mercado subir, provavelmente essas volatilidades vão subir, porque vão entrar no dinheiro, e se o mercado cair primeiro, as volatilidades vão cair um pouquinho e depois voltarão a subir lá por causa daquela curvatura que a gente chama de curvatura de Smyer. Aqui então, do lado direito, a gente tem todas as opções e o cálculo teórico do Black-Scholes para hoje. O que a gente faz para simular alterações no delta? Olha, por esse delta, está dizendo aqui que por essa simulação, por essa volatilidade de 31,5, está dizendo aqui que a gente está com o delta positivo. Então eu vou mudar a volatilidade até que a gente consiga ajustar os deltas aqui, ó. Então o delta vai ter que ficar igualzinho, menos 5%. O que eu tenho que fazer? Olha, intuitivamente eu acredito que a gente deveria subir essa volatilidade. Vamos subir a volatilidade para ver o que acontece. 33% de volatilidade. O delta iria para 38. Não tá mudando muita coisa não. Deixa eu pôr para 28 só ver o que acontece. 41% de volatilidade. Olha que interessante. A gente não está conseguindo fazer com que o delta e as gregas, né, atuais, especificamente atuais, se equilibrem, se balanceiem, fiquem iguais com a do simulado, que aliás que a do simulado fica igual com a do real. Eu vou tentar pensar por que isso não está acontecendo, mas acredito que é por causa da volatilidade mesmo. Então vamos deixar aqui 32% de volatilidade e olha lá, o que aconteceria? Vamos imaginar que o papel subisse R$1, subisse para 41,65, 41,65, subiu. Mesmo subindo R$1, o delta cairia, mas não cairia tanto, ainda ficaria aí
mais ou menos uns 20% de alta. Se o mercado fosse para 42,65, aí a gente já teria um delta levemente negativo, não, praticamente zerado, 0,87% de delta. Olha, a alta não é ruim nesse caso específico, porque a gente ainda ficaria com o delta tranquilo nos próximos dias. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, 40,63. E como eu quero mostrar isso, eu vou copiar essa volatilidade aqui, ó. Vou jogar aqui embaixo, porque aí os números vão ter que empatar. Pronto. Gente, muito misterioso isso aqui, viu? Não sei porque que não tá batendo. De qualquer maneira, vamos copiar e colar aqui as volatilidades. Acho que agora tem que bater. Ah, não, tem que copiar e colar valores. Legal, agora entraram os dados certinhos, tá? O Excel está calculando. Coisa interessante, não tá batendo. Eu vou não tá dando pra gente fazer a nossa simulação, gente. De qualquer maneira, vamos continuar falando sobre o Delta Red. Como é que funciona a estratégia então? A estratégia funciona da seguinte maneira: você vai lá, compra o papel. Se você já tem o papel e está simplesmente fazendo uma rolagem, você vai escolher a opção que você quer lançar. Desculpa, não tem o papel aí, né? Só tem opções. Então você compra uma opção mais cara, vende uma opção mais barata, com mais VE, com delta mais baixo, numa quantidade suficiente para deixar o delta levemente neutralizado, próximo a zero. Pula alguns strikes, compra um pozinho para não ficar vendido descoberto, e aí a gente está com a estratégia prontinha do Delta Red. Aí, algumas vezes por semana, isso tudo tem que estar definido previamente no nosso plano de Delta Red, a gente vai fazer o ajuste. Para que serve o ajuste? O ajuste serve para quando? A volatilidade mexer, o preço do papel mexer, o tempo passar. Serve para que a gente não tenha necessidade de fazer um stop correndo de uma hora para outra porque as coisas deram errado. Não, a gente simplesmente vai direcionando, ajustando a operação para o lado que a gente gostaria que o mercado deixasse a estratégia neutra. A estratégia fica com as gregas, principalmente com o delta neutro, né, próximo ao neutro. E aí a gente vai se beneficiar sempre da mesma coisa, que é o que? Vai se beneficiar da passagem do tempo e da queda da volatilidade. São as duas coisas que nos beneficiam quando a gente faz um tipo de Delta Red desse vendido em volatilidade. E uma coisa importante é que, mesmo que o mercado suba devagarzinho, não há problema. Porque se o mercado subir devagarzinho, que foi o que aconteceu com a Vale, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, o gama teoricamente faria com que o delta ficasse negativo, que é o que aconteceu na nossa operação aqui, e é por isso que a gente foi lá e teve que fazer o ajuste no delta, trazer o delta para próximo de zero,
que é algo entre mais ou menos 10%. Então, a primeira coisa que acontece quando o mercado sobe é que o gama vai fazer com que o delta fique levemente negativo. Tudo bem. Porém, isso não é ruim. Por quê? Porque além disso, a gente vai ganhar na passagem do tempo, por causa do θ, o θ vai nos beneficiar, vai nos dar VE, a gente vai ganhar dinheiro com isso, e a gente também vai ganhar dinheiro com o Vega. Por quê? Porque quando o mercado sobe devagar, que foi o caso da Vale, foi o que aconteceu com a Vale, a volatilidade costuma cair, a volatilidade costuma diminuir, e é por isso que a gente teve um ganho financeiro significativo de mais ou menos aí R$ 1.200 no período, sobre, né, 1.170 sobre o que a gente gastou com o papel, né? Se a gente pegar e dividir o lucro sobre o que a gente gastou para fazer a estratégia, que foi 8,44, vocês vão ver que a gente está com lucro de... Vai dar uma referência circular aqui, então não dá para fazer aqui esse cálculo. Vou fazer aqui então. ,14, então tá dando 14% de ganho, 13,89% de ganho essa operação desde que ela foi montada, que foi na segunda-feira passada até agora, segunda-feira presente, o que nos retorna um ganho de 14% em uma semana. Isso não é comum, não vai acontecer toda hora, mas é uma boa estratégia. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando então o mercado sobe devagarzinho, a gente tem muito mais motivos para festejar do que para achar ruim. Mesmo que a gente tenha que fazer ajustes, provavelmente a operação vai dar dinheiro. Significa que essa operação ela não é de fato neutra. Ela tem um leve viés de alta. Por quê? Porque no começo da alta, principalmente se for uma alta lenta, a gente se beneficia bastante da operação. Então, se vocês tivessem que me perguntar, se eu tivesse que responder para vocês, o que era preferível, ter o delta levemente negativo ou delta positivo, seria preferível manter um delta levemente negativo. Por quê? Porque mesmo que o mercado suba, a não ser que ele suba rapidamente, a gente conseguiria ganhar dinheiro. Então, mesmo que o delta zero indique que teoricamente o mercado em alta nos daria prejuízo, ele não nos dá. Ele costuma nos dar algum lucro. Então, se vocês forem escolher entre ficar levemente negativo ou levemente positivo em delta, escolham ficar levemente negativo. Roxo, o que você acha de eu já montar o delta red negativo em delta? Acho que não. Acho que pode ser zerado com um negativo bem pequeno. Pouca coisa de negativo no nosso delta red. Gente, vamos dar uma lida então no nosso plano do delta red para ver como é que tá o nosso plano e tentar melhorá-lo um pouco mais, porque agora a gente já tem mais um pouco de experiência nessa estratégia. Eu só vou mudar o lugar aqui para não me perder depois. Ele tem uma pasta certinha para ele. Hoje é dia 31/10, então é muito importante sempre salvando o backup, sempre colocando data nova nas planilhas, sempre organizando tudo no lugar muito certo. Ser organizado e meticuloso é muito importante para quem mexe com o mercado financeiro e principalmente para quem mexe com opções. Mesmo sendo extremamente meticuloso e organizado, a gente de vez em quando perde grana, porém a gente pelo menos tem muito mais chance. O Equilene está fazendo uma pergunta: Roxo, depois seria bom ter essa planilha atualizada no site para download. Márcio, faz isso pra gente. Eu coloquei numa pasta lá dentro de Banif Invest. Depois você acha lá e coloca no site pra gente, por favor. Gente, vamos então ler o plano de Delta Red. Está aqui o plano de implementação de uma estratégia de delta neutro apenas com opções. Plano, vamos começar a simplificar o texto, né?
plano de estratégia delta neutro apenas com opções. Beleza. Tópicos. 1. Descrição da estratégia. Então vamos ler lá a descrição da estratégia. Essa é uma operação de compra de opções vale 5. Não. Compra de opções vale 5, tá certo. Mais caras e dentro do dinheiro, juntamente com a venda de opções mais baratas e fora do dinheiro em quantidade suficiente para zerar o delta resultante da operação. Como complemento a esta operação, iremos pular alguns strikes e comprar opções mais baratas e fora do dinheiro ainda. Vou pôr uma vírgula aqui. Na quantidade que vendemos a mais da opção que foi vendida para zerar o delta. Tal compra deve ser efetuada para não ficarmos vendidos descoberto, pois além de ser um grande risco assimétrico, o home broker não nos deixaria ficar em toda situação descoberta. Legal. 2. Descrição dos parâmetros envolvidos. Então temos o preço do papel em 24/10, que era 40,06. Opção comprada, vale L42 por 3,32 na quantidade de 10 kg. Opção vendida, vale L42 por 1,98 na quantidade de 3,2. Opção comprada para zerar o risco descoberto, vale L48 por 0,14 centavos na quantidade de 3,2 kg. Para montar tal operação, pagamos 7.510, o que dá um spread de 0,751 por unidade montada. Nesse dia 24, faltavam 38 dias úteis para o vencimento da L. Gente, outros parâmetros envolvidos. Outros parâmetros que devem ser levados em consideração. Delta. Devemos observar o delta atual resultante da operação, bem como os deltas de cada uma das opções separadamente, tanto o atual como deltas simulados. A simulação não deu certo hoje. Eu vou dar uma estudada aqui que hoje a gente vai ajustar essa planilha. Gama. Temos que observar tal indicador com bastante cuidado, uma vez que ele é o responsável por fazer o delta oscilar e assim nos obrigar a efetuar ajustes. Teta. O teta é a medida inversa do gama. Quem não sabe isso ainda, pense no assunto, tente entender, porque é muito importante. Vou até dar uma dica aqui, pois ambos são determinados pela quantidade de VE existente nas opções observadas. Legal.
o θ deverá ser o mais alto possível dentro de uma faixa de gama aceitável, pois é ele que nos indica o retorno potencial da operação. Porque quando a gente faz o delta hedge, o ganho é na taxa, no θ, né? Vega. O Vega é uma medida do VE também. Porém, neste caso, quanto mais longa for a opção, mais negativo será o maior, né? Será o seu Vega. Negativo é só no caso da gente estar vendido, né? No caso do delta hedge, este Vega será negativo. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, então, volatilidade. É importante levar em conta a volatilidade do ativo objeto das opções, pois ela que define risco e potencial de ganho da operação. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque pois é ela que define o VE que será pago como remuneração da operação. Assim, imaginamos que o cenário ideal para a montagem de um delta hedge é quando a volatilidade está alta, depois de alguma grande variação no preço do papel, porém com perspectivas de queda, pois o nervosismo inicial já passou. Tá certo esse nervosismo assim? Então esse é o momento ideal de se fazer o nosso delta hedge. Eu até vou mudar aqui
Vou salvar com uma data nova para a gente ir vendo a evolução do nosso documento. Temos algumas perguntas aqui. O Ney está dizendo assim: cenário é com C. Obrigado, você tem razão. Ele aceitou, eu fiquei em dúvida e ele aceitou. Esse Word aqui tá sacaneando a gente. É isso aí. Obrigado, gente. Que mais? 3 objetivos. Objetivo principal: preservação do capital e obtenção de retornos acima da média. Qual que é a média nesse caso? Entende-se como ganhos acima da média, obter, média também não está entendendo, retornos significativamente maiores do que a renda fixa, correndo um risco menor ou proporcional ao retorno. Risco. O risco da operação é o aumento da volatilidade e a passagem por um grande período de turbulência, que faria com que tivéssemos de efetuar muitos ajustes e assim gastássemos muito, fazendo com que o resultado da operação no período seja negativo. O risco é esse mesmo, tá? Eu acho assim que também um outro risco ainda mais sério, não sei se sério é a palavra certa, mas depois a gente de repente pensa em outra, é a ocorrência de um gap de alta ou baixa, um gap acentuado, vai, de alta ou baixa, que faça com que o delta se torne imediatamente muito negativo ou positivo de uma hora para a outra, sem que tenhamos condições de ajustes, o que provocaria um prejuízo imediato. Mesmo com um gap muito grande, aí a gente vai lá e faz o nosso ajuste de qualquer maneira, não tem que mudar porque houve um gap. Descrição: ir ao Shark Broker e comprar 3.2 L48 como garantia para a venda de L42. Venda de 13.2 vale L42 usando... primeiro nós compramos 10 kg de vale L40 mercado, né? Esperar até que faltam 5 dias para o vencimento das opções da série L, fazer uma rolagem, sendo que a escolha das opções que serão operadas no próximo vencimento serão escolhidas na hora da rolagem de acordo com o que se mostrarem mais vantajosas. Ou se formos exercidos antes disso, também já mudaremos para o vencimento seguinte. Agora eu acho que a gente pode colocar um outro aqui, que é, digamos, 5 ponto... Vamos pôr no final, vai. Já tá aqui, ó. 5.6 ajuste dinâmico, 2 vezes por semana, quando fizermos o chat de opção. Iremos ajustar o delta da operação, tentando trazê-lo para um nível que seja próximo ao neutro. Para tanto, iremos comprar parte das opções vendidas no caso de uma alta que deixe o delta muito negativo, ou vender um pouco mais as opções que já estão vendidas no caso de o mercado ter subido e o delta resultante da operação ter se tornado muito positivo. Stop: teremos como stop os ajustes dinâmicos 2 vezes por semana, bem como a rolagem das opções em aberto para opções mais caras e longas no caso de uma queda que faça a opção vendida custar o mesmo que 1% do valor do papel. Quando fazer a rolagem,
já está aqui, né? Planilha de controle nós já temos também. Simulações, não conseguimos fazer muitas simulações hoje, mas as simulações estão lá, a gente depois vai ver como faz direitinho. Os testes, né? Como é que a gente pode melhorar os nossos testes? Isso é um assunto importante que eu vou falar daqui a pouquinho. Refazer o texto sobre a metodologia do estudo, atualizar a série histórica. Isso é tudo que a gente poderia fazer para melhorar os testes. Criar simulações com traves de baixa e rolagens na queda. Criar estudos com períodos mais curtos. Perguntas pertinentes. E considerações finais. Com relação a perguntas pertinentes, o que a gente pode fazer de perguntas pertinentes? Uma que é importante: será que vale a pena continuar com a opção mesmo em períodos de volatilidade extremamente baixa? Essa é uma pergunta importante. Será que vale a pena ficar com a opção montada em caso de crises, ou devemos possuir um plano para cenários, agora escrito certo, de grandes variações e pânico? Legal, essas são perguntas importantes que a gente deve fazer. Gente, então, retornando ao acompanhamento das nossas estratégias, vendo o mercado de maneira geral, eu venho falando algumas semanas na expectativa do mercado ter um final de ano melhor. Isso já começou a acontecer. Eu que não sou de fazer previsão, fiz uma e estou acertando. Isso talvez seja ruim para mim, né? Porque eu vou querer fazer outras previsões no futuro. Acho que não. É mais, em vez de uma previsão, uma expectativa de chances positivas, né? Existem chances maiores do mercado fechar o ano bem melhor do que estava e do que está hoje, do que simplesmente cair ou ficar aí desanimado do jeito que está. Isso porque final de ano é época de esperança, final de ano é época das pessoas esquecerem um pouco dos problemas. A bolsa está caindo quase 20% no ano, então se ela desse uma melhoradinha e fechasse próximo de zero, um monte de gente aí teria como explicar, não teria que dar tantas explicações, nem gaguejar tanto na frente dos clientes. Eventualmente algumas pessoas até conseguiriam o seu bônus, e isso faz com que a gente costume, em anos normais, em anos que não há nenhum tipo de ruptura, nem notícia ruim no final do ano, a gente tenha uma espécie de trégua, né, e uma espécie de acordo tácito de final de ano. Uma coisa que pode acontecer é que, como há muito tempo isso vem acontecendo, e como já é uma coisa meio de cartas marcadas, o que pode acontecer é que, até por um efeito que eu já expliquei para vocês, que é o tal do não estacionalidade, essa puxada se antecipar um pouco. Ao invés de acontecer em dezembro, acontecer agora, né, fim de outubro, como aconteceu, e eventualmente também pode acontecer em novembro, tá? Então, períodos em que a gente pode estar comprado em opções pozinho é uma boa. Isso aconteceu, opções estavam custando 1 centavo, deram uma chacoalhada nos últimos dias, isso foi bom para alguns modelos. E além disso, não ficar vendido, por exemplo, no final do ano, coisas que é bom a gente evitar. Gente, agradeço a presença de todo mundo, teve um número legal de pessoas hoje. Quinta-feira nós estaremos de volta certamente, vamos continuar falando sobre o mercado.
Eu espero que todo mundo tenha uma ótima semana de trades. Espero que todo mundo tenha muita sorte e tenha inspiração para fazer bons negócios, tá? Eu gosto de falar de livros, né? O livro que eu tô lendo, que eu comecei a ler essa semana, comecei na sexta-feira, o dia que saiu o livro, não poderia deixar de ser outro que não a biografia, né? Tô lendo aqui, depois eu conto para vocês o que eu acho. Gente, um grande abraço para todo mundo e vamos acompanhar aí a semana. Se alguém quiser bater papo comigo, trocar algum tipo de ideia, ter algum tipo de informação, o e-mail é lroxo@banifinvest.com.br. Um abraço para todo mundo e até quinta-feira.